Salve, salve, minha gente! Sejam todos bem-vindos ao canal Professor José Alessandro Neves para mais um vídeo. Eu não posso dormir, que logo aparece alguém com aquela narrativa de que, se não der dízimo, você vai para o inferno. Dízimo tem implicações soteriológicas. O mercado da fé, o charlatanismo, o uso e abuso do poder religioso, coagindo fiéis para tirar o seu ganha-pão. É sobre isto que nós iremos falar agora, sobre a verdade e propósito do dízimo. Afinal, nós reconhecemos a necessidade da filantropia de qualquer entidade, qualquer instituição. Entendemos que, na verdade, aqueles que escolhem fazer parte de um determinado segmento social, religioso, filantrópico, filosófico, seja lá qual for, contribuam de forma facultativa, voluntária, para a mantença deste mesmo grupo. Isto é fato. Mas o que a Bíblia diz sobre o dízimo? Estamos diante de uma construção teológica que realmente traz implicações soteriológicas, isto é, a despeito da vida espiritual e do destino do indivíduo que se nega a pagar o dízimo. Seria realmente o dízimo uma obrigação e que, portanto, está condicionado à perda da salvação? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino para receber notificações. O objetivo deste canal é combater a mentira, o engano, a falsa religiosidade, mostrar o que está por trás dos bastidores do mercado da fé. Não é um ataque ao direito de qualquer indivíduo ter a sua religião e, de fato, professá-la publicamente. Aqui o nosso compromisso é mostrar que, se neste país, de fato, houvesse aplicação da lei, indivíduos como este não estaria falando estas asneiras. Então, este é mais um quadro aqui do canal. Professor José Alessandro Neves responde comentários. Muito bem, minha gente, o vídeo de hoje que nós vamos revelar, mostrar a verdade, desmascarar e ajudar você, cristão, que acredita que não dar o dízimo para sustentar pastores ou organização tem implicações soteriológicas em relação à sua vida na eternidade. Vem comigo. É um negócio tão sério que o sujeito que é ladrão de Deus, não é dizimista, não ofertante, é como se metesse um 38 na boca de Deus e assaltasse Deus tomando aquilo que é dele. É verdade? É sério isto? Bem, nós sabemos que cristianismo e judaísmo não têm nada a ver. São dois sistemas religiosos absurdamente e absolutamente distantes, quanto doutrinas, quanto conceitos, quanto filosofias, quanto tradições e quanto cultura. O cristianismo é um projeto idealizado política e religiosamente pelos romanos, em um seu conjunto teológico, místico e literário. Tem uma função político-social. Portanto, veja que mesmo o Novo Testamento sendo produzido com base em toda uma teologia veterotestamentária, observe que, na verdade, o cristianismo e judaísmo são bem divergentes em quase tudo. Fica muito claro que, para os cristãos, Jesus aboliu a lei. Sim, ele aboliu a lei. Isso é o que eles dizem, e eu não vou aqui trabalhar o conceito de telos, seja lá o que for, apenas mostrando para você que, para eles, não, o cristão não pode viver na lei, já que Jesus é a graça, se manifestou e revogou tudo aquilo que estava escrito na lei. E a pergunta que não quer calar é esta: onde está o dízimo? Se não, justamente nos rudimentos da lei.
e tinha um propósito específico. O primeiro propósito do dízimo era sustentar uma elite de picaretas, de sacerdotes que não queriam trabalhar, de eruditos, de políticos que estavam associados à classe dominante e que, portanto, exploravam a mão de obra do campesinato, o trabalho da agricultura, do labor diário, para, de alguma forma, serem financiados. Mas, para isso, era necessário criar todo um aparato narrativo, teológico, de que Deus havia ordenado. Para com isso, Deus ordenou nada. O Deus é inventado pelos judeus. Entende? O Deus bíblico é uma invenção dos judeus. Logo, fica muito claro que, mesmo dentro do contexto socioliterário, histórico-social, o dízimo foi objetivamente um projeto de financiamento das elites, sacerdotes e levitas, que faziam parte, vamos chamar aqui, do alto clero religioso. Portanto, a ideia de se tirar dízimo e todas as formas de dízimos está associada a sustentar picaretas. Pois bem, continuando então, eu quero deixar claro que, de fato, muitos líderes estão explorando a fé. Nem todos. Mesmo aqueles que pedem o apoio, o dízimo, como uma prática de negócio religioso, de mantença para a filantropia, ok? Muitas vezes o fazem, e isso é inegável, deturpando a própria Bíblia, afirmando, por exemplo, como este energúmeno, que de fato existem implicações soteriológicas relacionadas à salvação. Isto para legitimarem, isto aí, a extorsão cometida em nome de um Deus inventado pelos judeus. Eles usam e abusam de técnicas psicodélicas persuasivas em seus sermões eloquentes, que fazem com que os cristãos acreditem: ai meu pai, porque ladrão não vai entrar no céu. Por quê? Porque segundo Malaquias 3:10, e veja, um texto escrito após o exílio, com o objetivo de amedrontar o povo para sustentar uma elite sacerdotal do templo: vós teis me roubado. E vós dizeis: em que temos te roubado? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Pois bem, e desde quando, pelo fato dos sacerdotes terem empregados o termo vós teis me roubados nos dízimos e nas ofertas alçadas, significa que não dar o dízimo, pelo fato de se conceber a ideia de roubo, faz com que o indivíduo vá para o inferno? Ou onde está escrito que, de fato, ainda que tentem usar Apocalipse, ficarão de fora os ladrões, ou isso, este texto tenha uma implicação neotestamentária que, portanto, esteja ligado ao escopo teológico do Novo Testamento, do cristianismo? Para que tá feio! Não pode. É bem verdade que alguns líderes não têm esta malícia, nem todos o fazem, evidentemente, com a intenção de extorsão à fé. Não. Alguns fazem porque repetem a mesma narrativa, estão sujeitos aos estatutos, aos regimentos internos de respectivas denominações. Fazem inconscientemente porque apenas reproduzem aquilo que a tradição religiosa e política impõe. E, portanto, não vou generalizar. Eu entendo que, se você faz parte de uma organização, seja ela qual for, algumas formas de, vamos dizer, atividade de apoio tenha que ser construída para manter o projeto e, portanto, praticar a filantropia. Não é este o caso. O que eu quero dizer é que usar a Bíblia, isto mesmo, a Bíblia, para uma extorsão à fé, para coagir pessoas psicologicamente, espiritualmente, socialmente e moralmente, em nome de Deus, é crime de acordo com a nossa legislação. E eu posso aqui trazer algumas tipificações, mas não vou falar sobre isto nesse momento. Agora, o que nós devemos entender é: o que é o dízimo? Bem, o dízimo nunca foi dinheiro, então para. Não faça como um pastor que ousou dizer que não, é porque logo após a Revolução Industrial, o dízimo passou de ser dinheiro.
para, que está feio. Porque nas épocas dos tempos mesopotâmicos, das civilizações antigas, isto é, do Oriente Próximo, do Crescente Fértil, em que essas civilizações tinham inter-relações comerciais, havia moeda, kesef ou shekel, cada uma dentro de sua corrente monetária. Os próprios textos bíblicos deixam claro que se compravam com dinheiro. Mas veja que o dízimo nunca foi dinheiro. A palavra dízimo vem da palavra amar-se, que significa a 10ª parte pago voluntariamente através de uma taxa e imposto. Na verdade, o dízimo não tinha nada de divino. Nunca teve. O dízimo nada mais era do que uma imposição imposta por aquele que detinha o meio de produção, o capital, ou a terra, e, vamos dizer assim, arrendava para ser explorada. E, portanto, cobrava-se determinado percentual em Maassé para que isso acontecesse. Fato é que alguns pastores não vão com a minha cara, me odeiam, acham que a minha crítica tem a ver, evidentemente, com generalização. Padres, pastores, abades, bispos, arcebispos, vice-deuses, enfim. Não. Creia no que você quiser, continue prestando a sua solidariedade, sua fraternidade. Mas pare de distorcer a Bíblia e, sobretudo, usá-la como um instrumento de coação psicológica para levar pessoas a entregarem o suor do seu trabalho, do seu rosto, sob coação de que vai para o inferno se não o fizer. Tá feio. Pare. É vergonhoso. Aliás, eu estou aberto a um debate com qualquer pastor da cidade de Italcara, com qualquer pastor do Brasil sobre o tema. O dízimo, de fato, praticado pelos cristãos, é bíblico? Tem fundamentação? De fato, existe assentamento teológico para isso? O dízimo praticado pelos judeus, pelo pano de fundo histórico, é uma determinação mesmo de Deus ou de uma tradição que teve o poder e explorou a fé? Pois bem, vamos continuar ouvindo essa aberração, podemos dizer o quê? Teológica. Que o sujeito pode ser crente, pode cantar no coral, pode ser cantor, pode ser missionário, pode distribuir folheto, mas se não for dizimista ou ofertante, quando morrer vai para o inferno. Gente, isso aqui é o cúmulo de uma aberração teológica. Quer dizer que se você cantar no coral, fazer parte de um grupo social, musical, de administração e regência de irmãs, se você frequentar regularmente o culto, se você for uma pessoa bondosa, caridosa, generosa, que pega o seu dízimo ao invés de entregar para pastores que ganham de 5 a 10 salários mínimos, pagos com o suor do teu trabalho, enquanto ele pode dormir até 2, 3 da manhã dizendo que está trabalhando em nome de Deus. Se você pode fazer isso, você, vai para o inferno, porque entendeu que existe um dízimo específico tirado, está lá no Antigo Testamento, em que o fiel poderia destinar para a caridade sem passar pelas mãos dos sacerdotes. Ah, entendi isso. Você não vai aprender com os pastores, teólogos de boteco, de fundo de quintal, convencional. Você vai aprender com José, porque está na Bíblia. Então eu estou mostrando para vocês que aqui está o cúmulo de uma aberração teológica sob um discurso de coação psicológica e espiritual para levar fiéis a entregarem o suor do seu rosto. Enquanto pastores estão andando com carro importados ou carro zero, morando em uma casa mobiliada que tem de tudo do bem, que pode curtir o melhor restaurante da cidade, não é verdade? Simplesmente porque aos domingos reúne um grupo de fiéis que honestamente estão ali para professarem sua fé. Muitos estão vivendo com um salário mínimo e acreditando em prosperidade do dízimo, e acreditando que se não derem o dízimo vão para o inferno. É por isso que aqui na minha cidade nem todos os pastores vão com a minha cara, porque eu procuro falar a verdade, mostrar o que está na Bíblia, porque eles distorcem, e não é uma questão de subjetividade, de interpretação, não, é uma questão de cientificidade do documento chamado Bíblia na história e pelas razões que foram escritas. Isso é fato. Onde está na Bíblia
que não dar o dízimo vai para o inferno. Ah, sim, eles estão dizendo lá que ladrão vai para o inferno. Mas espera aí, o que isso tem a ver com o dízimo? Já que Jesus aboliu a lei e o dízimo está na lei, se é que vai aparecer alguém agora distorcendo o Novo Testamento e dizer para mim que no Novo Testamento nós temos de fato a entrega de dízimo para sustentar os apóstolos. Não, nós temos uma prática voluntária de se tirar coletas e financiar missões, mas dízimo? Não. No Novo Testamento, texto escrito ali sob a égide da elite flaviana, claramente está positivado, está descrito que o dízimo da hortelã, por exemplo, era tirado para os sacerdotes. E hortelã era dinheiro? Não. E havia dinheiro? Havia. E por que não se pedia dinheiro? Porque dízimo não é dinheiro. Deu para você entender? Isto é irrefutável. Irrefutável. Vem comigo. A palavra dízimo vem do termo hebraico maasé, com o mesmo significado da própria palavra isaron, que significa 10ª parte. O termo também pode ser expressado pela palavra eser, que significa 10. Por isso, o segundo decálogo chama-se Eser Devarim, 10 palavras. Ou seja, o termo dízimo também tem como base a raiz da palavra assar, que significa dar o dízimo, dar a 10ª parte. Na raiz anterior que nós supracitamos aqui, da palavra assar, laçote, essaron, vem o termo assar. Não é assar de assar um frango ou uma carne. Assar, que significa fazer, fabricar, realizar. E daí temos uma palavra como um substantivo chamado maasé, que significa feito ou obra. Portanto, onde está que o dízimo é dinheiro? Veja que a legislação que versa sobre a prática de se dar a 10ª parte, que aparece em Vaikra, chamado de Levítico, está no capítulo 27, e também aparece em Bemidbar, ou Bamidbar, que é Números 18, ou em Devarim, que você conhece como Deuteronômio, o capítulo de número 12, verso 14, e até o verso 26. Sim, não tem nada absolutamente a ver com dinheiro, e tampouco com a obrigatoriedade. A palavra maasé, 10ª parte, aparece poucas vezes, inclusive no que se chama Tanar, a Bíblia hebraica, que é o pseudo-acrônimo que quer dizer Torá, Neviim, Ketuvim, da Bíblia hebraica, chamadas pelos cristãos erroneamente de Velho Testamento, porque não tem nada a ver. Velho Testamento é a Septuaginta ou Septuaginta. Nos textos, por exemplo, pré-exílicos, que são evidentemente ali bem, podemos chamar anteriores supostamente à Torá, se é que tenha texto, mas estou dizendo isso a nível de pesquisa acadêmica, ok? A palavra ocorre apenas no livro de um profeta das elites judaíta, chamado Amós, que na verdade era um sacerdote, capítulo 4, verso 4, onde ele faz uma menção da entrega do dízimo durante a reforma de Ezequias, no livro chamado Divrei Hayamim, que você, crente, que não teve tempo para estudar isso, porque seu pastor não tem interesse que você aprenda a teologia de verdade. Ele quer que você aprenda o que a igreja diz que é teologia. Segundo os Crônicas, capítulo 31, verso 5, ali está claro que o dízimo não é uma obrigação. O dízimo é algo facultativo e tinha por objetivo sustentar os ditos sacerdotes do templo, aqueles que usaram o nome de Deus para dizerem que eram superiores e detinham uma revelação do sagrado e do divino e aqui num conceito teológico, não fenomenológico, como em Mircea Eliade ou em Rudolf Otto, ok? Nos textos pós-exílicos, maasé, dízimo, é encontrado apenas 6 vezes no livro de Neemias, 2 vezes em Malachi, que você conhece como Malaquias, somente, e não tem obrigação nenhuma. Os termos aparecem ligados a uma prática de solidariedade forçada para se manter sacerdotes e levitas, enquanto o povo sofria trabalhando em nome de um Deus. No livro chamado
e Ezequiel, que você conhece como Ezequiel, o termo assar, que é um substantivo, é utilizado apenas 2 vezes para designar a 10ª parte de uma unidade de medida, portanto também não está ligada a dinheiro. Agora vamos ao pano de fundo histórico antes de voltar ao vídeo. Ao contrário do que a grande maioria pensa, o dízimo nada mais era do que o pagamento que os povos que cultuavam, que viviam explorando terras, pagavam para os proprietários. As antigas civilizações, como os fenícios, os babilônios, entre outros, e aqui está a diferença entre um teólogo e um teólogo. Deu para você entender? Quem faz uma pesquisa científica crítica em termos de cientificidade, dos que fazem teologias de boteco, convencionais, dogmáticas, de acordo com o pensamento da igreja. Veja, nós temos achados arqueológicos, como, por exemplo, tablets de argila com a escrita cuneiforme que comprovam esta prática na Mesopotâmia e não tinha nada de divino. Quem inventou isso foram os judeus, e fazendo você, crente, entregar o suor do teu trabalho todo mês, obrigatoriamente, ouvindo uma aberração como esta, no sentido do discurso e não da pessoa, ok? De que você vai para o inferno, porque você não vai dar o dízimo. Aliás, ainda está te imputando uma prática, que isso é crime. Imputar alguém fato ou prática tipificado no ordenamento jurídico, sobretudo no Código Penal, é crime. Esse camarada, se eu tivesse tempo para isso e a OAB, poderia ser processado por injúria, difamação, imputando a você aquilo que está configurado no artigo 157 do Código Penal, isto é, furto ou roubo propriamente, já que ele está dizendo que quem não dá dízimo é ladrão. E você vai ter que ouvir isso do seu pastor. Então, a partir de hoje, crente, está aprendendo? Pare de aceitar o seu pastor te chamar de ladrão. E se ele te chamar de ladrão, me procure que eu vou montar uma peça, uma petição, e nós vamos entrar com uma ação denunciatória, ok? Por danos morais, mostrar que ele não tem fundamento, nem mesmo na tradição, ou tampouco na Bíblia. E teologicamente ele vai ter que rebolar bonito para dizer que de fato você é ladrão. Porque é um termo muito impróprio, usado para um pai de família que trabalha todos os dias, levanta de madrugada, ok? Enquanto muitos destes ficam dormindo, vivendo às custas da fé alheia, chamar você de ladrão porque você diz, não, eu vou dar o meu dízimo para uma entidade de caridade. Se eu acredito que é um bem que eu estou fazendo, e é esta uma prática determinada, como o José vai te ensinar agora o que esses pastores não ensinam, é fato. Pois bem, de acordo com um grande especialista, arqueólogo, historiador, na sua obra The Ancient Orient, Von Sanders e Edwards, página 183, 198, e também do projeto do Hayward, Theology of the Old Testament, uma obra fenomenal, página 141 a 177, sim, corroborando ainda com um projeto fenomenal, publicado pela Moody's Press, dos supracitados autores, Theological Word Book of the Old Testament, significa dizer, o dízimo nunca foi dinheiro, nunca foi algo divino, nem tampouco ordenado por Deus algum, e, sobretudo, era apenas uma prática de imposição de tributação, por prática de explorar uma determinada terra. Tá dando para você entender? Ok, mas professor, onde aparece pela primeira vez na Bíblia a palavra dízimo? A primeira vez na Bíblia a palavra dízimo vai aparecer justamente quando a Bíblia está sendo inventada. Quando o Antigo Testamento começou a ser produzido após o exílio babilônico. E aí vocês terão dificuldade de dizer para mim que existem textos, memórias, tradições. Não, Abraão não existiu. É uma saga, é um gênero literário criado para explicar a realidade histórico-social do progresso e desenvolvimento de um povo e de todo o arcabouço teológico. Sim, aparece no livro que você conhece como Gênesis, os judeus chamam de Bereshit, capítulo 14, versículo 20, uma passagem muito conhecida em que aparece uma outra ficção literária chamado Melquisedeque, rei de Salém, o Melech Shalem,
Esse suposta personagem e a própria personagem Abraão, em dado momento se encontram, porque o peregrino Avraham, que era Avram e se tornou Avraham, está tomando todo o espólio, despojo dentro dos territórios de dominação de um rei. E veja, quando ele se aproxima do rei de Salém, o rei de Salém irá bendizer o Deus de Abraão, que não é Javé. Quem é então? É o Deus do panteão cananeu. O Deus que foi transformado em Javé, que é uma mutação de tantos deuses inventado pelos judeus, e você acredita que é o Deus Todo-Poderoso, etc. e tal, que criou o céu e a terra. É assim que se faz pesquisa científica. O resto é fé. E você tem o direito de acreditar em mito. É o seu direito. Veja, a primeira ocorrência então está ali. E ali nessa ocorrência aparece a seguinte expressão no texto hebraico, coisa que teu pastor não conhece, e os que conhecem distorcem. Ok? Vamos lá. Uvarur el Elion, Asher Migem Tzareha Beyadeha, Vaitem Lor Maaser Mikol. Em hebraico, simplesmente o texto está dizendo: e bendito seja o Deus Altíssimo, El Elion, Deus do panteão cananeu. Esquece o Javé. É o Deus adorado por todos os povos, que era inclusive o El Brit, o Deus da aliança, que Javé roubou, criado e inventado pelos judeus, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, ou seja, Tsarei Rabeyadeha. E não só isso, o texto conclui com uma conjunção consecutiva: Vaitelo Maaser Mikol. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo, ainda que a palavra Avraham ou Avram não esteja o verbo Natan aqui, ok, aparecendo no imperfeito da terceira pessoa masculino singular, cognato do perfeito Natan, portanto, item, denota a figura de Abraão. Alguns amigos meus discordam, mas tudo bem, não vamos querer dar aqui carteirada e dizer que somos melhores do que os outros. Ok. Veja que, apesar da omissão do nome Avraham no texto, isso não significa propriamente que o sujeito da ação não seja ele. Portanto, seria absolutamente incongruente, dentro do contexto chamado contínuo, ok? Nós dizermos que não tenha sido Abraão, porque quem está explorando a terra é Abraão. Não, quem vai dar dízimo não é quem tem a terra. Dízimo paga quem explora a terra. Não vamos fazer exegese, vamos fazer exegese e parar com a literalidade que porque no hebraico, porque o termo é usado. Para que tá feio. Veja, não vou entrar aqui em questões gramaticais que eu poderia passar horas aqui falando do verbo natan na narrativa. O sujeito, além de mudar, emprega o verbo no tronco piel, ok? O que se esperaria do verbo no tronco kal na sequência narrativa. Eu não vou falar sobre isso. Vamos falar sobre o que nos interessa. Tipos de dízimos. E onde está na Bíblia? Eu vou aguardar qualquer pastor trazer para mim que quem não dá dízimo vai para o inferno. Porque o texto diz que o Melquisedeque era rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus. Alguém já viu alguém dar dízimo de pão e vinho ou dar pão e vinho como dízimo? Não, ele só tinha isso e, portanto, não foi ele quem deu dízimo. Quem deu dízimo foi Abraão. Tudo bem? Agora vamos entender os tipos de dízimos que a Bíblia de fato fala. E se esses dízimos têm implicações direcionadas, ligadas propriamente ao que, professor? A salvação, a condenação do indivíduo à eternidade, ok? Os dízimos mencionados, de acordo com os textos bíblicos, pela tradição, são dízimos impostos pela elite dominante, ou seja, quem está colocando isso é quem tem o poder de persuadir, de inventar, que tem acesso a um código de linguagem e a todo um contexto de mitologização da época. Então você tem a primeira forma de dízimo que era exclusivamente crente. Você quer dar dízimo então? Você quer realmente dar o dízimo para o seu pastor, para o seu líder? Então eu vou te explicar como você deve fazer, se é o que você quer. A primeira ordem que nós temos é o chamado bicurim. Bicurim. As primeiras frutas da safra. Veja, nem o trabalhador usufruía da primeira coleta. Os picaretas sacerdotes que fizeram você acreditar nessa aberração, eles ordenavam que a primeira coleta deveria ser tirada 10%, ou seja, o cara não tinha o direito de experimentar os primeiros frutos. Não, os primeiros frutos eram levados para
os Kohanim, os sacerdotes. E isso era chamado de quê, professor? Bikurim, que significa primeiras frutas. Mas não para por aí. Ainda não contentados em viver às custas de quem trabalha, que levanta de madrugada para poder segurar um mangote, capinar, plantar um trigo, eles ainda estipularam a Terumagdolá. A Terumagdolá era aproximadamente 2% da colheita que era dado também para os Kohanim. Então você já percebeu que estamos em 12% e não 10%. Os pastores vão gostar tanto desta abordagem, como se explorava o povo, também dado aos Kohanim. Mas não parava por aí. Eles também estabeleceram um outro tipo de dízimo, que eram dados no decorrer da atividade, além do dízimo dos 10%. Era o chamado Maserishon. Maserishon era o primeiro dízimo. Era 10% do restante da colheita, que era dada para os levitas. Então, você não tem só 10%. Já estamos em 22%. 10% dos sacerdotes, 10% dos levitas, mais 2%. Minha gente, tá difícil, não é? Para os Kohanim. Mas calma, que tá ficando bom. Os pastores vão gostar desta live e vão mostrar para os fiéis. Tá vendo? Vocês estão errados. Se levar em conta, vocês deveriam estar nos dando 40%. Tá feio. Mas nós temos o quarto dízimo, chamado Maaseh Sheni. Como o nome diz, da palavra Maaseh, já ensinei isso aqui. Sheni significa segundo, da palavra do hebraico, que era tirado no primeiro, no segundo, no quarto, no quinto, sétimo ano do ciclo sabático. Significa dizer, além de você dar todos os dízimos anteriores, no ciclo sabático, no primeiro, no segundo, no quarto, no quinto e no sétimo ano, você ainda tinha que dar um dízimo especial. Como esses picaretas gostavam de explorar a fé. E o cristianismo, evidentemente, que diz que Jesus aboliu a lei, que realmente não temos que viver na lei, tá usando a lei para dizer que você vai para o inferno e que ainda possível é ladrão. Olha, peçam os pastores para eu não me formar em direito, porque o que eu vou representar de ação de danos morais e reparações contra a dignidade da pessoa humana e uso, inclusive, de verbalizações, chamando pessoas de ladrões por causa de dízimo, e cuidado, hein? Vai pegar mal para você. Vai pegar mal. Mas havia um dízimo interessante. Observe, se o dízimo que era levado era para não haver necessitado, por que então se instituir o quinto dízimo chamado Maser Ani? A palavra Ani não é o pronome Ani. Exemplo, Ani Bedaber Ivrit, Ani Bedaber Tof Meod. Eu falo hebraico e falo muito bem, ok? Não Ani, mas eu posso usar a palavra Ani com Ain para dizer pobre, miserável, pessoas humildes. Portanto, era tirado um dízimo do pobre no terceiro, no sexto ano do ciclo sabático. Esse dízimo, ao invés de ser levado para o templo, ele era dado aos pobres. É esse dízimo que o pastor não quer que você tire. Que era o dízimo absolutamente, para mim, mais legítimo, de pegar o que você tinha da colheita e entregar para os pobres. Mas espera aí, o que está em Malaquias 3,10? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, para que não haja necessitado, os órfãos, as viúvas e os necessitados. Mas espera aí, se o dízimo já era levado à casa do tesouro, por que se instituiu um quinto dízimo que era dado pelo trabalhador para os pobres? Cambadas de picaretas. Mas depois de que a Bíblia passou a ser lançada à luz da ciência, da história, da criticidade, agora o povo está acordando. Bem, dito isto, eu quero ainda deixar claro para vocês que vem aqui aquela invenção da tribo de Levi, trabalhando no templo sagrado. Todo judeu tinha obrigação de dar o dízimo, não é assim? Que os pastores fazem, eu fui escolhido por Deus. Escolheu, foi não. Você quis ser pastor porque viu que é bom ser pastor e viver às custas dos outros. Você quis ser pastor porque você decidiu ser pastor. Porque você acreditou realmente em toda uma construção teológica de sua tradição. Alega que Deus te escolheu para o ofício. Eu acredito que Deus te escolheu se você abrir mão hoje do seu salário. De fato, e não distorcer a Bíblia para dizer, eu digno ao obreiro do seu salário. Fazer um teolixo em nome de teologia. Para que tá feio. Isso tá feio. Tá feio,
tá feio. Mas, entretanto, todavia, o nosso energúmeno continua. Vamos ouvir. Sabe por que ele vai? Porque a Bíblia diz que os ladrões e os salteadores não herdarão o reino de Deus. Sim! Os mentirosos também não herdarão. E os ladrões, que diz o texto, não são os que não dão dízimo, porque os que não dão dízimo não roubam. Ainda que o texto dito pela tradição tenha empregado, e eu vou dar uma aulinha de hebraico para o indivíduo aí, porque a palavra roubar, utilizada no hebraico, também de acordo com os melhores gramáticos e analíticos, significa simplesmente omitir-se. Entende? É simplesmente não entregar. Sim. Aliás, você só pode roubar aquilo que é do outro. E o dízimo era do Senhor? Não. Quem estabeleceu uma lei positivando que o dízimo era do Senhor foram os sacerdotes que queriam explorar o povo, mas nunca houve na história, em nenhuma cultura, que o dízimo era de uma divindade. Portanto, não é bíblico. Não é bíblico. E o termo ladrão utilizado lá não tem absolutamente nada a ver a quem não dê o dízimo ou não dar o dízimo, e simplesmente a quem furta aquilo que é alheio, o bem alheio. É a isso que o termo ladrão lá quer dizer. O pior ladrão é aquele que rouba o seu melhor amigo. E se você não entregou o dízimo na sua igreja, na oferta, aproveite logo e entregue hoje. É assim que se usa as técnicas. E tem gente que ainda dá glória a Deus para isso. Aleluia! Oh! E fala em língua, sou, salto. Ainda dá, né? Tem gente, tá vendo aí, glorificando. É isso que a religião produz, alienação. Onde o explorado acredita que está sendo liberto. E que está, de fato, cumprindo um favor, uma ordenança divina. É esse tipo de charlatão, é esse tipo de estelionatário, é esse tipo de gente que chama você de ladrão porque não dá o dízimo, que usa o Antigo Testamento, que segundo eles mesmos foi abolido. Um texto que não tem nada a ver para as religiões ocidentais, pois é um texto de uma religião do Oriente Próximo, lá num passado de quase 3.000 anos atrás, que passou por um processo absolutamente de tomada de terras, de invasão de propriedades, de extermínio de crianças e tudo que tem direito. É isso que eles querem que você acredite. Você está entendendo? É nojento isso. Isso aqui não tem apenas implicações jurídicas. Isso aqui tem implicações teológicas, evidentes. Pois estamos vendo aqui um cara dizendo, oh, por quê? Porque ele precisa sair dali com o bolso cheio. Redima com Deus. Vocês? Então, este vídeo marca aquele pastor picareta, aquele pastor charlatão, aquele pastor que distorce a Bíblia e diz que o dízimo é uma obrigação e que se você não der, você é ladrão. Procure a primeira delegacia da sua cidade e pode me chamar, porque eu montarei para você a peça, ok? A denúncia. E aí você vai procurar um advogado para assinar, porque imputar alguém fato, crime, tipificado no ordenamento jurídico, sobretudo no Código Penal, é crime. Te chamar de ladrão não é só desrespeito, é um crime e, portanto, terá que provar que você é ladrão. E de acordo com a Bíblia, você não é ladrão. De acordo com a Bíblia, você não vai para o inferno porque não dá dízimo. Agora, de acordo com a legislação, esse picareta, charlatão, estelionatário, sim, comete vários crimes. Mas é claro, né, gente? Se o Brasil não fosse um país dominado pela religião cristã, a superestrutura não dependesse de uma narrativa e de um discurso como esse, com certeza, práticas como esta não estaria sendo aqui noticiada e refutada, porque infelizmente existem pastores, felizmente existem pastores decentes, que pedem o dízimo, mas não como um aparato bíblico. Pedem lá a contribuição e dizem, olha, vamos dar o dízimo porque a gente precisa pagar uma conta de luz, comprar um banco melhor, a gente precisa fazer caridade, ajudar um irmão carente da igreja, ou uma associação, ou uma ONG, seja lá o que for. Estes pastores
que fazem isso, estes ainda merecem respeito. Agora, aqueles que usam a Bíblia e fazem isto que esse cara fez, merecem cipó nas costas.